Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, novamente, para vir aqui expor nossa opinião sobre o assunto que nos foi solicitado, aspectos legais da contratação pública e ensaneamento. Lamentar a ausência dos demais debatedores, que certamente contribuiriam para tornar o debate muito mais profícuo, mas vou tentar, assim como o meu colega, trazer para vocês, aqui um público basicamente formado por engenheiros, eu creio, uma visão um pouco diferente, algo que nós trazemos da nossa prática, das dificuldades que nós temos na advocacia. Nós somos advogados e atendemos empresas em litígios que envolvem basicamente contratos públicos. E acho que com essa visão jurídica, que a gente vai tentar simplificar ao máximo para tornar mais palatável, talvez seja possível, teorizando sobre essas questões jurídicas, identificar se os modelos jurídicos que nós aplicamos hoje para esse tipo de contratação efetivamente são os ideais, e quais são as perspectivas que nós podemos verificar para o futuro, especialmente tendo em vista as recentes alterações legislativas, a Lei 13.303, e a possibilidade de alteração da Lei 8.666, que está em fase de elaboração dos projetos, mas que tem em vista aí esperamos no futuro próximo acontecer. Para iniciar então a exposição, eu vou trazer uma ideia inicial. Antes ainda, eu especificamente vou tratar de projetos, mas não do projeto propriamente dito, um projeto que antecede uma contratação pública. Eu vou tentar trazer para vocês algumas ideias sobre a importância dos projetos e as dificuldades que nós, juristas, temos quando interpretamos essas questões atinentes aos projetos. Isso é importante, creio eu, porque, em última análise, quem vai apreciar os conflitos que podem surgir são os juristas. Nós, advogados, os juízes, vão ter que se deparar com essas situações e tomar decisões que vão impactar nos contratos públicos. Então, essa ideia inicial é a de que o planejamento de uma contratação administrativa é indispensável para conferir eficiência ao cumprimento do contrato administrativo, seja contrato de obra, de serviço, de concessão de serviço, concessão de obra, de serviço por sigilo de obra. Isso se evidencia, evidentemente, de forma muito clara nos contratos da administração pública, pois quanto mais são contratos complexos e quanto mais complexo é o objeto do contrato, maior a dificuldade de planejar, ou seja, maior a dificuldade de fixar de antemão o que efetivamente se pretende com o contrato e como será a execução desse contrato. Consequentemente, a falta de planejamento, ou planejamento equivocado, ou mesmo planejamento tendencioso a favorecer um determinado agente específico, ele se transforma na principal fonte de conflitos jurídicos em qualquer contratação pública. Logo, é necessário planejar e planejar bem a contratação pública. E isso não deixa de ser um tanto paradoxal, porque sempre há um distanciamento entre a formulação que nós costumamos fazer sobre o futuro, o plano que a gente faz para o futuro, e a realidade dos fatos. E existe uma dimensão insuperável quando se pretende planejar alguma coisa. E essa dimensão é exatamente a dimensão dos fatos, as incertezas e o dinamismo da realidade concreta. A ilusão desse projeto perfeito, aliás, é uma concepção até incompatível com a atualidade. Se pensar que é uma concepção originada numa visão de mundo do século XIX, em que você imaginava que o homem poderia transformar e controlar a realidade, sabemos que hoje a realidade se transforma de uma maneira muito rápida, portanto isso não é possível. É quase impossível planejar algo para daqui a 10 anos, quem dirá 20 ou 30. Não se sabe o que vai acontecer, que tecnologia vai haver daqui a 10, 20 ou 30 anos. A tecnologia evolui muito rápido. Contudo, o projeto é uma formalidade necessária que deve anteceder toda contratação administrativa, por lei.
Não há como conceber uma contratação no vazio sem nenhum planejamento, seja por conta da imposição legal, seja até por questões técnicas mesmo, né? Então, a predeterminação do objeto, do fim a ser atingido, é indispensável. E mais, é necessário que esse planejamento seja ou conduza a uma contratação eficiente, pois esse é o valor jurídico que precisa ser preservado na contratação. Para isso que serve o planejamento. E daí nós entramos nesse aspecto, então, da eficiência, que, em sentido amplo, significa o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para atingir um objeto determinado. Melhor aproveitamento no sentido de uma relação custo-benefício. Gastar menos para obter mais, o mais possível. Gastar o menos possível para obter o máximo possível. E, portanto, essa ideia de eficiência pressupõe uma relação de adequação entre meios e os fins desejados. E, verdadeiramente, o verdadeiro problema, precisamente, está na escolha do fim, né? Porque é o fim que determina o meio a ser empregado. Uma vez definido o objetivo da contratação, é que se vai buscar a adequação dos meios necessários em termos de tempo, de recursos materiais, esforços humanos, financiamentos necessários. E, logo, quanto maior for a incerteza com relação aos fins, maior a dificuldade de definir essa adequação desses meios, né? E, consequentemente, maior será o custo da contratação. Ou seja, a contratação será mais ineficiente. Esse tipo de ineficiência, de dificuldade de determinar o que se quer, o que se pretende e como se fazer isso, é o que gera, na prática, na execução dos contratos, problemas como os mais simples inadimplementos, né? O particular não consegue cumprir, a administração não consegue pagar. A ausência, no final das contas, de uma obtenção efetivamente, de uma prestação efetivamente útil para aquele fim que originalmente se imaginava atender, ou ainda a ausência de qualquer prestação, um contrato sem resultado nenhum. Isso acontece na prática. Portanto, em última análise, o projeto, sob o ponto de vista jurídico, envolve uma definição sobre fins e meios. Trata-se de uma condição essencial para que a administração pública cumpra o que ela se propõe realizar. E o que é projeto, enfim? Do que nós estamos falando? A lei, o que a lei considera que seja projeto? Tanto a Lei 8666, quanto a lei das PPPs, a lei do RDC, né, o regulamentos de contratações, diferenciado de contratações, e a lei do pregão, e até mesmo a lei das estatais, recém-publicada, a lei 13.303, todas elas, invariavelmente, estabelecem algumas exigências que têm que ser observadas a fim de que, né, para caracterizar um projeto. Em regra, elas estabelecem a figura lá do projeto básico, do projeto executivo. São figuras que vocês certamente conhecem muito bem. Todavia, as próprias definições do que seja um projeto básico e projeto executivo, pela lei, são indefinidas. Acho que até mesmo para a literatura da engenharia, né? Até onde sei, não existe uma definição precisa dos elementos de um projeto básico deve conter. Nem tampouco o projeto executivo, que intuitivamente tende a ser muito mais complexo e mais completo. Existe lá a resolução do CONFEA, que diz que o projeto é a representação gráfica ou escrita necessária à materialização de uma obra ou instalação realizada através de princípios técnicos e científicos, visando a consecução de um objetivo ou meta, adequando seus recursos disponíveis às alternativas que conduzem à viabilidade da decisão. É uma definição teórica. Veja a lei, projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com um nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento no impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. E daí vem os elementos: desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão. Quer dizer, não é diferente também com o projeto executivo, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas da ABNT. Ou seja, a gente percebe que o projeto básico é anterior, mais simples, mais prospectivo, e o projeto executivo
mais completo, envolve a previsão das finalidades, com explicitação completa dos meios, das técnicas, etapas, custos, etc. A lei da PPP vem complicar mais ainda o cenário quando diz que, ao estabelecer que uma licitação para realizar uma PPP, que é basicamente uma concessão patrocinada, né? Uma concessão em que o Estado, uma concessão comum, a remuneração vem da tarifa. A PPP é uma concessão em que o Estado paga uma parte da remuneração, basicamente isso. Para que seja licitada uma PPP, ela pode ser feita com base em estudos de engenharia com nível de detalhamento de anteprojeto. Então, tem o projeto básico, projeto executivo, estudo de engenharia e anteprojeto. E a lei não explica o que significa anteprojeto. Ou seja, existe uma tentativa de definir por meio de lei o que vem a ser projeto básico e projeto executivo. Mas essa tarefa é impossível. Primeiro, porque é inevitável, a lei é genérica e se vale de conceitos indeterminados, como adequado tratamento do impacto ambiental. Você só vai descobrir o que é adequado tratamento do impacto ambiental no caso concreto. Então, a lei se vale de conceitos indeterminados e o conteúdo do projeto é que deve se amoldar a cada caso concreto. E mais ainda, a concretização disso, tirar as ideias do papel, a intenção de fazer até o projeto em si, se traduz num exercício de competência discricionária da administração pública, para definir a melhor solução para cada caso concreto, em vista do interesse público. Ou seja, todos os conceitos são indeterminados. Só diante de um caso concreto você vai conseguir definir o que é um projeto básico, o que é um projeto executivo para aquele caso concreto. Até é possível admitir, eu imagino, falo como leigo, que a técnica da engenharia possa ter condições de definir em um e outro caso o que significa um estudo de engenharia adequado. Eu imagino que haja uma discussão mesmo no campo técnico sobre isso até. Se imagine no campo jurídico. Imagine os juristas tentando definir o que é boa técnica da engenharia e o que não é. E, na prática, então, para além da dificuldade de se definir mesmo o que é um projeto, existe a dificuldade de se identificar quem efetivamente faz, quem efetivamente sabe fazer projetos. Se é a administração, que é a detentora da competência discricionária para definir o fim do contrato, o que ela quer realizar, ou se é o particular, que é o destinatário do projeto. Ou se é um projetista, contratado especificamente para essa finalidade. O problema, como dito antes, está na essência da atividade de planejamento, a definição do fim a ser realizado, que vai determinar os meios a serem empregados. Isso, acho que é o que está no âmago da coisa. A administração pública, invariavelmente, e isso a gente tem que reconhecer, ela não sabe exatamente o que ela quer, ela tem uma ideia do que quer, uma vontade política enorme de realizar aquilo, mas falta conhecimento técnico. Existe uma assimetria muito grande de conhecimento entre a administração pública e o particular, que é detentor da técnica, que está no mercado, que evolui muito mais rapidamente na técnica. E, como resultado, o que acontece é que os contratos, especialmente os de grande porte, são celebrados sem estudos substanciais e adequados sobre o seu objeto e sobre as formas adequadas de execução. Ou seja, os projetos são falhos, invariavelmente, os projetos são falhos. Eles não são completos o suficiente ou necessário. Eu estou trazendo aqui uma visão muito pessimista, porque essa é a minha realidade, é o que eu vejo na minha vida profissional. Nós nos deparamos diariamente com essas dificuldades, com esses problemas. Os clientes, quando vêm até nós, nos trazem os problemas que partem exatamente disso. Olha, eu digo, invariavelmente, falhas de projeto, falhas de planejamento dos contratos. Por isso que os contratos não dão certo, enfim. Muitas vezes não existe nem licença ambiental, nem a perspectiva de obter uma licença ambiental num prazo hábil para fazer a obra. Tudo isso devia ter sido contemplado num bom projeto, num projeto adequado. Tudo isso, em última análise, tem uma consequência: custo, encarece o contrato público, cria dificuldades enormes para a administração e faz com que o particular, para contratar, coloque o risco que ele vai correr no preço. Isso é inevitável. Ele não vai assumir
Ninguém pode imaginar que o particular, por mais que ele esteja lá prestando serviços para a administração pública, colaborando com a administração pública em vista do interesse público, é um particular. Ele não vai fazer isso se ele não tiver lucro. Ele não é um altruísta. Né? A lógica do particular é o lucro. Então, ele vai tentar colocar no contrato dele uma condição que seja benéfica para ele no final, porque senão não faz. Ele não faz. Ele não põe o esforço dele ali. Não vai fazer. Né? E como a administração precisa que ele faça, vai ter que pagar mais caro. Isso é uma consequência negativa, uma externalidade negativa dessa situação que eu estou narrando. O que eu quero dizer, em última análise, é que existe, então, essa diferença de conhecimento técnico. A administração, ela tem uma carência de conhecimento técnico e o particular, a iniciativa privada, tem esse conhecimento técnico. Porque está no mercado, porque evolui mais rápido. A tecnologia na iniciativa privada tende a evoluir mais rápido. Enfim, o que eu estou tentando resumir é que um dos maiores problemas dos contratos públicos no Brasil atualmente é a falta de planejamento adequado. Mais que isso, a incapacidade técnica da administração pública de elaborar projetos básicos adequados e, mais ainda, a dificuldade de transferir essa responsabilidade para os particulares que detêm essa capacidade técnica. Né? Na prática, quem elabora os projetos? Imagino que nos contratos, na maior parte dos casos, nos contratos de colaboração, contratos de obra, de serviços, né, com base na Lei 8.666, 2 anos, quem elabora os projetos é a própria administração pública. São contratos geralmente mais simples, se for ver. Nos contratos de delegação, de concessão, geralmente é o particular que elabora o projeto. Tenta-se atribuir ao particular essa responsabilidade, porque o contrato é executado por conta e risco do particular, custa caro. E nas contratações integradas e semi-integradas, essas novas modalidades que permitem definir o objeto e transferir ao particular mais risco na escolha das técnicas, no princípio, tudo ficaria transferido para o particular, mas as soluções concretas, a gente vê, pelo menos as poucas que já ocorreram, acabam gerando também incerteza e o objeto vai sendo definido ao longo da execução do contrato. O fato é isso. Porque há ainda muita falta de prática com esse tipo de contratação e muita incerteza gerada, inclusive, pelo controle que é feito, com muita desconfiança, sobre esse tipo de contrato. Ou seja, em qualquer caso, na verdade, não só nesses mais complexos, é muito comum que se instaurem discussões sobre o projeto e que vão ser resolvidas no âmbito do Judiciário e do Tribunal de Contas. Né? O exemplo é conhecido de todos, certamente, talvez conheçam certamente mais do que eu, é o de Jirau, da hidrelétrica de Jirau. O projeto foi elaborado por um particular, a licitação foi realizada com base nesse projeto, elaborado por um particular, e a proposta vencedora foi elaborada com base num projeto sensivelmente diverso e supostamente mais eficiente. E, no final, mesmo tendo sido aceita essa contratação, se instaurou uma discussão enorme, posteriormente, sobre a possibilidade jurídica dessa solução, de o projeto do vencedor ser diferente do projeto licitado. Mas o projeto era melhor, bem melhor, comprovadamente mais eficiente. Até hoje, o TCU não decidiu ainda o que fazer. E a obra está em andamento. Né? Para concluir, o que se tem, em última análise, é o seguinte: existe uma necessidade premente de elevação da capacidade técnica da administração pública para tentar reduzir tanto quanto possível essa assimetria de conhecimentos. A administração pública tem uma dificuldade enorme de conversar com os particulares que conhecem bastante a técnica. Existe a necessidade, segundo ponto, existe a necessidade de se estabelecer uma competição efetiva entre as soluções de engenharia disponíveis. Existe uma dificuldade de solução desse problema no modelo licitatório vigente. A legislação em vigor não permite uma competição efetiva ideal, no meu ponto de vista. Existe até um projeto de modernização da lei de licitações, como eu citei, que está em curso, que está sendo objeto de inúmeros debates, mas que tende a demorar um tanto para ser concluído. Existe a Lei 13.303, que se aplica às empresas estatais, e que tende a resolver alguns problemas da licitação pública, mas também vai ser objeto de muitos questionamentos ainda. Eu diria que a legislação em vigor até possibilita alguma flexibilidade para a administração pública, quanto ao desenho dos contratos, e até permite, mas o fato é que a legislação não é sistemática.
ela é difusa e prevê requisitos específicos para cada caso. O leque é muito amplo e é difícil colocar isso em prática, a verdade é essa. E, terceiro ponto, existe uma necessidade urgente, um ponto que se liga com esse último que eu mencionei, de colocar uma necessidade urgente de coordenar de forma racional a atividade dos órgãos de controle, do TCU, do Ministério Público, do Poder Judiciário. O que nós vemos hoje é uma multiplicidade de órgãos com competências concorrentes até, para exercer o controle das contratações administrativas. Essas incertezas, isso gera uma enorme incerteza, e essas incertezas que eu mencionei antes, dos contratos administrativos, geram disputas intermináveis, e você tem vários órgãos apreciando isso. Isso é uma loucura, né? Como resultado, a atividade de controle, que na verdade é feita a pretexto de garantir o interesse público, acaba, em última análise, prejudicando o próprio interesse público, porque o resultado pretendido com a contratação não é atingido. O controle que é feito para melhorar acaba prejudicando. Claro que existem desvios, existem patologias, mas o que eu estou querendo dizer, e isso a gente assiste, é que a sistemática já é complicada por si só. A sistemática de controle prejudica por si só o contrato. E os órgãos de controle são implacáveis, né? Pegam pesado. E isso impede que a administração pública, quem elabora projetos, tenha a liberdade para adotar soluções inovadoras e mais ousadas. A história do CPF, o sujeito tem medo de fazer algo diferente porque não cabe na caixa. Então, o TCU tende a exigir, o TCU, por exemplo, faz isso, ele tende a exigir um desenho completo prévio do contrato. Ele quer saber de tudo do contrato. E adota uma postura bem conservadora para fazer isso, de encaixar os contratos nos modelos conhecidos, não permite nenhuma maleabilidade. Isso ocorre por dois motivos, porque ele quer verificar o resultado da contratação, se o preço estava bom ou não, e porque ele não acredita na licitação como um mecanismo para gerar bons resultados. Talvez ele até esteja certo. O TCU parte sempre da premissa que não há lealdade na competição, né? Que o particular quer se locupletar ilicitamente, que tem alguém da administração querendo ganhar alguma coisa nisso. Essa é a premissa, né? Enfim, talvez a Lei 13.303 traga pode ter alguma luz sobre isso, porque torna, pelo menos para essas entidades, para as estatais, as contratações um pouco diferentes. Ela afasta a Lei 8.666. Basicamente, ela estabelece, em princípio, que as contratações seguirão o direito privado, mas não abrem mão a lei não dispensa a licitação. A licitação talvez tenha que ser feita, sim, com base na própria Lei 13.303, com base no contrato, com base na lei da entidade, né? Certamente não vai ser aquela licitação que a Lei 8.666 prevê, já há mais de 20 anos, e que não deu certo, que gerou desvios e dificuldades, né? E, por final, eu faço uma provocação, assim, que talvez seja até possível já no ordenamento vigente, com base na Lei 13.303, mas que talvez tenha já uma ideia de prospecção para o futuro. Por que você não transferir, numa contratação de uma entidade estatal, como a Sanepar, qualquer uma, transferir a responsabilidade da elaboração do projeto para o sujeito privado, que vai ser contratado pela administração, e pronto? Por que não tornar essa contratação a mais livre possível? Será que isso vai prejudicar o interesse público, em última análise? Porque o objetivo principal pode ser definido. Como fazer, a que custo, isso cabe ao particular. Caberia ao particular, ele que vai definir isso e vai apresentar a sua proposta. Se estiver dentro do orçamento, pode ser feito, senão, não. O que eu estou tentando dizer é que poderia haver uma liberdade muito maior na elaboração de projetos por parte de particulares que pretendem trabalhar para a administração. É uma provocação, tanto quanto ousada, mas, enfim, fica para reflexão. Acho que é isso. Muito obrigado.